E aí, galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então, segue a vinheta. Nós vamos falar sobre dois temas bem específicos, sobre as ideias separatistas no Brasil colonial. Pois é, a gente vai falar agora sobre duas situações, uma chamada sobre a Conjuração Mineira e a outra chamada sobre a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Primeiro vamos entender, nós estamos falando de um Brasil onde nós estamos tendo a mineração, tá? Ou seja, a partir do ano de 1700 nós começamos a ter um controle sobre a mineração no Brasil. Portugal estabeleceu as casas de fundição para cobrarem um imposto chamado de quinto, juntamente com outros. Tá? Ao mesmo tempo, o que você passa a ter? Um local que vai distribuir terras para os colonos, chamados de Casa das Intendências, onde eles vão permitir que as pessoas explorem ouro. O combinado é o seguinte, vocês exploram ouro, no entanto, vocês têm que me pagar impostos, ok? E aí Portugal começou a perceber que no início, nossa, estava todo mundo pagando o quinto, estava todo mundo organizado e tal, só que alguns mineradores, insatisfeitos com a maneira como estavam sendo administradas as coisas, não queriam mais ficar pagando o quinto. E aí, como resultado disso, resolveram o quê? Fazer um jeitinho brasileiro, infelizmente, que era um contrabando de ouro, escondendo o ouro dentro de imagens religiosas, chamado Santinho do Pau Oco, ok? Portugal descobriu isso e acabou, vamos dizer assim, prendendo e condenando algumas pessoas por causa dessa prática. Mas os mineradores não deixaram de fazê-la, mesmo sabendo disso. Resultado dessa história, Portugal resolveu decretar mais um tipo de imposto, que seria como assim? O Brasil deveria enviar para Portugal no mínimo 100 arrobas de ouro por ano, certo? Ou mais ou menos aí 1.500 quilos de ouro por ano. Se caso isso não se concretizasse a cada 2 anos, Portugal teria o direito de cobrar um imposto chamado de derrama. Quem recebesse mais, pagaria mais impostos. Quem recebesse menos, pagaria menos impostos. Mas pagaria também uma quantidade. Para quê? Para estabelecer os 1.500 quilos de ouro. Tá? Então era um imposto um pouquinho violento, a gente pode dizer dessa maneira. Tá? Ocorreram alguns momentos aí no século XVIII que isso vai começar a ser cobrado. E isso deixava então os mineradores, tanto ricos quanto pobres, numa situação bastante triste, porque, eles estão lá minerando, extraindo, mesmo assim, explorando os escravos, mas era o ouro deles, tá? E aí o que aconteceu? Alguns mineradores começaram a querer mandar os seus filhos estudarem na Europa, porque no Brasil não tinha universidade, era proibido. Proibido por quê? Desde o início do Pacto Colonial, a gente começou a perceber que dentro do Brasil não era permitido você ter indústrias. Tá? E aí, não ter indústrias, não ter essa busca pelo conhecimento, alguns mineradores mandavam seus filhos para a Europa. Durante um período aí, durante o governo do Marquês de Pombal, por exemplo, ele começou a fazer algumas mudanças para tentar mudar isso. Uma delas foi, por exemplo, expulsar os jesuítas no Brasil e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento da indústria têxtil. Só que, claro, essas mudanças desagradaram a Inglaterra e aí a Dona Maria I, rainha de Portugal, falou para o Marquês de Pombal, suspende tudo isso e voltamos a ser um país apenas exportador de mercadorias. Só que os anos foram se passando, a extração de ouro foi diminuindo e essa diminuição da extração de ouro acabou levando o quê? A uma dificuldade em pagar os 1.500 quilos de ouro anual. E aí então Portugal cobra uma derrama aqui, cobra uma outra derrama ali e aí os mineradores ficam insatisfeitos. Junto com a insatisfação, chegam as ideias iluministas. Chegam esses filhos que estudaram na Europa, trazendo essa grande quantidade de inovações. Livros são trazidos, várias pessoas começam a se reunir em clubes e começam a discutir as ideias iluministas. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, aquela galera toda trazendo novas ideias, questionando o que? A sua metrópole. E então, os mineradores, nessas reuniões todas, começam a se estabelecer na região das Minas Gerais e eles então começam a criar um clube. E dentro dessa organização, eles criam um lema, uma bandeira, um símbolo. E esse símbolo era uma bandeira branca com um triângulo vermelho no meio, onde dizia Libertas qua sera tamen, liberdade, ainda que tardia. E essas ideias de liberdade, vindas juntamente com o pensamento iluminista, acabaram proporcionando para eles ideias novas. Por exemplo, eles queriam uma república, a criação de uma constituição, a permissão de você voltar a ter as indústrias, queriam transferir a capital do Rio de Janeiro para uma cidade mineira chamada São João del Rei.
Eles queriam ter uma liberdade religiosa, tá? Um tema polêmico, mas que acabou sendo bastante, vamos dizer assim, aceito, é a permanência da escravidão, porque boa parte das pessoas que faziam parte desses clubes eram membros da elite mineira, ou seja, eram mineradores, intelectuais, religiosos, proprietários de terras, que tinham o escravo como uma das suas principais fontes de renda. Então, a escravidão era uma coisa que você não tinha muita vontade e necessidade de você mudar, deixaria ser como estava. E aí esses caras começaram então a se organizarem e pensaram: bom, quando que a gente pode estimular a população a também pegarem armas e promoverem a independência das Minas Gerais e do Rio de Janeiro? E aí souberam da notícia da nomeação de um novo governador que iria assumir a região das Minas Gerais. E esse novo governador, chamado Visconde de Barbacena, ia praticar a derrama. Nossa, então eles iam aproveitar a população que estava indignada, que através dos seus panfletos e através das suas ideias iriam se juntar a eles e iam conseguir proclamar a independência das Minas e do Rio de Janeiro. Pois é, no entanto, um deles, chamado Joaquim Silvério dos Reis, foi até o Visconde de Barbacena e acabou dando uma de dedo duro, X9, um cara que vai entregar a galera. Resultado, ele passou a lista completa dos nomes e, em troca do perdão de todas as suas dívidas, Joaquim Silvério dos Reis saiu dessa parada. O Visconde de Barbacena esperou o dia que ele ia assumir, preparou as tropas e, quando todos os conjurados mineiros saíram às ruas com seus panfletos, acabaram sendo presos. Na região das Minas Gerais, uma prática comum de Portugal era realizar uma investigação, uma devassa. E os autos da devassa apresentaram que alguns padres acabaram sendo julgados e condenados como traidores e foram degredados, ou seja, foram levados para a África. Alguns outros acabaram presos, mas todos eles acabaram acusando um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, a ser o líder do movimento. Resultado, Tiradentes acabou sendo condenado e somente ele foi enforcado. A ele foi aplicado a morte exemplar, ou seja, além de enforcado, ele teve o seu corpo esquartejado. Resultado, a revolta não conseguiu alcançar o seu objetivo. Mas Tiradentes, ele vai ser lembrado logo após do início da proclamação da República em 1889, onde Pedro Américo e juntamente com os militares escolhem ele como grande mártir e como resultado disso ele passou a ser o grande líder de uma ideia republicana, e essa ideia republicana acabou tornando-se um feriado no dia 21 de abril, pois ele foi executado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar de uma outra ideia, que vai acontecer 9 anos depois. Em 1798, lá na região de Salvador, um grupo de membros da elite, mas a grande maioria formada por camadas populares, começam a conhecer as ideias vindas da França e influenciados pelo pensamento iluminista, mais a ideia do pensamento que dizia que deveríamos ter o princípio da liberdade e da igualdade, acabou fazendo com que essas camadas populares lutassem por essa igualdade. E essa igualdade seria o quê? Juridicamente, não haveria distinção entre classes sociais. Acabaríamos com a escravidão. E essa população começou a lutar por essas igualdades. E dentro dessas reuniões, eles começaram a divulgar isso de que forma? Através de folhetos, através de livros, através de reuniões em praças. E aí a galera começou a perceber que era possível fazer uma transformação, uma revolução, criar uma república chamada República Baiana. Era possível criar uma nova Constituição, estabelecer uma igualdade entre todos. Portugal ficou sabendo. E aí Portugal fez uma devassa. E dessa devassa que Portugal fez, o que aconteceu a partir dali? Ela simplesmente foi atrás dos líderes. Várias pessoas foram julgadas. Os membros da elite praticamente foram absolvidos. Aqueles que eram escravos ou ex-escravos acabaram sendo açoitados e alguns presos. No entanto, 4 líderes negros acabaram sendo condenados à morte. E a eles coube também a forca e o esquartejamento, ou seja, a morte exemplar. A ideia de independência do Brasil, de libertar Salvador, a ideia de libertar a Bahia na Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, também não alcançou seu objetivo. No entanto,
tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana foram os primeiros atos da mobilização da população brasileira contra o controle da metrópole. E isso vai acabar gerando uma independência do Brasil lá em 1822. Mas isso aí a gente conta numa outra história, beleza? Se você não assinou nosso canal ainda, assina nosso sininho lá para receber as notificações e inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você está com aquela dúvida, manda lá nos comentários que a gente vai respondendo assim que possível, ok? No mais, bons estudos, galera, e até mais!